Aqui, o seu domingo continua vivo. Bandeirantes acontece. Muito bem, o Quinto Sinal marcou 9 horas e 30 minutos e a partir de agora, aqui na Rádio Bandeirantes, a gente conversa com o farmacêutico bioquímico Gustavo Alves, presente aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Gustavo? Obrigado por aceitar nosso pedido de entrevista. Muito boa noite para você. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os ouvintes da Band. Realmente uma satisfação poder falar de um tema tão importante, tão atual, que é a doença de Alzheimer. Como é que eu te chamo? Doutor, Gustavo? Não, pode me chamar de Gustavo mesmo. Gustavo, pode ser? Sim, claro. Eu ia te fazer a primeira pergunta, mas eu esqueci. Isso é... Bom, na sua idade não é normal. Devo ficar preocupado ou não? Digamos que não, a menos que você esteja naqueles 6% das pessoas que têm a doença de Alzheimer familiar, mas mesmo assim só se manifestaria após os 40, e você não tem jeito de ter 40 ou mais. Não tem. Então é só depois dos 40 o risco de mal de Alzheimer? A doença de Alzheimer familiar, sim, que é a que corresponde a aquelas que estão relacionadas à questão genética, né? Mas a doença de Alzheimer, essa que a gente conhece, que acomete os idosos, principalmente a partir dos 60 anos de idade, essa tem essa característica do avanço da idade, da longevidade para ela começar a se manifestar. Portanto, a partir dos 60. Uhum. A gente, para informar o nosso ouvinte, está transmitindo a nossa entrevista também pelo Facebook da Rádio Bandeirantes. Nossa querida Alana Mendes já está nos filmando aqui. Então você pode conferir a nossa entrevista além dos FM 90.9, também pelo aplicativo Band Rádios, aplicativo TuneIn. Além do rádio, além do áudio, você também tem o vídeo no Facebook da Rádio Bandeirantes. Pode me ver, eu dando tchauzinho agora para você, deixe seu comentário aí na página do Facebook. Também pode ver o Gustavo, filma ele aí, ó. Gustavo Alves, que vai falar sobre mal de Alzheimer hoje aqui no Bandeirantes Acontece. E você pode mandar a sua pergunta tanto pela nossa transmissão ao vivo no Facebook, quanto pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes, tá? Pelo WhatsApp, prefira mensagem de texto, que a gente consegue selecionar com mais facilidade por aqui, por favor. Eu queria perguntar primeiro para você, Gustavo. A gente já começou falando sobre o mal de Alzheimer, mas eu queria perguntar sobre a sua profissão, na verdade. Porque você não é médico, né? Você é um farmacêutico bioquímico com especialização em biotecnologia. Traduz aí pra gente, o que significa tudo isso? A farmácia bioquímica é a minha profissão, digamos que de base, né? A minha formação, a minha graduação foi em farmácia bioquímica e a minha vivência dentro dessa área foi praticamente toda dentro da área hospitalar. Eu sou farmacêutico hospitalar por origem, né? Fiquei aí cerca de 23 ou 24 anos e aí, numa dessas mudanças de rumo que às vezes a vida te oferece, após já ter especialização na área hospitalar, eu acabei indo atuar numa unidade de uma instituição aqui perto da Band, ali na Vila Andrade, chamava ILEA, que era uma ILPI, uma instituição de longa permanência para idosos, e ali passei a ter contato com paciente com demência, pacientes demenciados. E a principal demência hoje, a que corresponde a cerca de 65% dos casos, é a demência de Alzheimer. Então ali acabei me dedicando e estudando mais essa doença. Fiz o meu mestrado tendo como meu co-orientador o diretor médico dessa unidade, depois o próprio doutorado. Então acabei migrando para um outro segmento totalmente diferente do que eu estava, que era a área clínica hospitalar, como farmacêutico, indo para a área da pesquisa e o meu doutorado é em biotecnologia. E quando que chegou o mal de Alzheimer, então, como interesse aí de pesquisa? Em 2007 foi quando eu comecei a trabalhar diretamente com paciente com Alzheimer. E aí você já fazia doutorado ou não? Eu fazia, nessa época ainda não estava no mestrado. Comecei a fazer o mestrado um ano depois, pesquisando um medicamento que é usado para tratar a doença. A doença não tem cura, mas ela tem um tratamento. Você consegue dar uma melhor qualidade de vida para o doente, impedir o progresso rápido, retardar o progresso, aliás. E aí, nesse momento, comecei a fazer a pesquisa. Os resultados foram muito interessantes. A gente trabalhou com 120 doentes do interior de São Paulo. E aí, seguindo todos aqueles critérios da pesquisa clínica, a autorização da família, ou quando o doente estava em condições de dar essa ciência. E aí, 2 anos após, comecei o doutorado porque nós tínhamos um interesse de investigar justamente o diagnóstico, que é algo que ainda é uma grande incógnita hoje na doença de Alzheimer, é justamente o diagnóstico preciso. Você conseguir cravar ali que o paciente que você esteja 100% certo. E alguém pode perguntar, mas como então que tem diagnóstico? Aí a gente pode depois discorrer sobre isso,
exames e outras investigações que podem levar à confirmação da doença. Então, foi nesse momento. E tem medicamento, então, para tratar o mal de Alzheimer? Ele tem cura? Ele é controlado por medicamento? Como é que funciona? A doença de Alzheimer não tem cura, é uma doença que a ciência tem trabalhado muito no sentido de, primeiro, tentar encontrar um diagnóstico preciso, e o nosso trabalho vai em encontro a isso. E os medicamentos que existem hoje, eles trazem uma sobrevida, ou trazem, como eu disse, uma qualidade de vida, conseguem retardar o progresso, mas não conseguem curar. Então, quanto mais cedo hoje é feito o diagnóstico, mais cedo o clínico, o geriatra, o médico, ele consegue intervir no sentido de que o paciente tenha um menor prejuízo cognitivo, um menor prejuízo comportamental, já que a doença ela conta também com situações onde o paciente pode ter surtos psicóticos, ele pode ter intranquilidade, alteração de comportamento, depressão, que é muito comum também. E o medicamento ele consegue reduzir bastante esses sinais e sintomas até um certo momento. Depois a doença acaba avançando e ela torna-se então letal. O próprio mal de Alzheimer pode levar à morte ou são outras doenças? Outras doenças. A morte não é por doença de Alzheimer, a morte em decorrência de situações clínicas, por exemplo, um grande número de pneumonia, morte por pneumonia. A doença ela pode trazer como consequência pneumonia, pode trazer problema de engasgo, pode trazer problemas renais, agravar problemas cardiovasculares, mas a questão da aspiração, aí, da broncoaspiração, da pneumonia, das infecções é bastante comum no paciente com Alzheimer. Qual que é o motivo disso? Como que ele está ligado a isso? A pneumonia é pelo fato de que ele passa a ter problemas de deglutição, ele passa a ter engasgos, ele passa a transportar substâncias que estariam normalmente indo para o tubo esofágico, vão parar na traqueia, ele broncoaspira. Basicamente é por isso, pela questão da aspiração, pela dificuldade de deglutição, porque a doença de Alzheimer ela cursa com problemas no sistema nervoso autônomo. E ela, não querendo falar uma questão, o tecniquez, técnica, mas existe um neurotransmissor chamado acetilcolina, e no paciente com doença de Alzheimer, esse neurotransmissor, digamos que ele é reduzido numa grande quantidade, as suas concentrações. E isso pode agravar problemas relacionados a algumas secreções que o paciente normalmente tem, e dentre elas essa questão envolvida também com a deglutição e com o aparelho respiratório é bastante importante. Você falou que ela aparece só depois dos 40 anos de idade, né? Mas tem alguma faixa de idade mais comum? Sim, a faixa de idade mais comum ela é dos 60 aos 90. A gente coloca 60 porque nos países como o Brasil, países considerados ainda em desenvolvimento, o indivíduo idoso é aquele que tem a partir de 60 anos. Em países industrializados ou em países considerados como primeiro mundo, seria a partir de 65. Então, a faixa é 60, 65 até no máximo 90. Não quer dizer que indivíduos abaixo de 60 não possam ter a doença, tampouco acima de 90. Tem casos onde as pessoas com 50 anos, 52... A primeira paciente a ter doença de Alzheimer, o relato que foi a partir do Alois Alzheimer no começo do século XX, entre 1902 e 1906, especificamente em 1906, quando ele confirmou o diagnóstico, ela tinha 52 anos. Então, não significa que o paciente vá ter exatamente de 60 a 90 anos. Alzheimer foi quem descobriu Alois Alzheimer. Ele descobriu, ele chamou essa doença inicialmente de doença peculiar do córtex, que é essa região que nós temos aqui no cérebro, que abriga aí dos cerca de 86 bilhões de neurônios que nós temos, 16, só na região cortical estão 16 bilhões, e aí ele identificou essa doença após ele suspeitar que poderia ser algo diferente que aconteceu com aquela paciente, obviamente que após a morte dela. Então ele abre, e ao abrir ele percebe o que hoje a gente conhece como o depósito de uma proteína chamada beta-amiloide, uma placa que ocupa toda essa parte aqui da região do córtex, e uma outra proteína chamada proteína tau, que ela forma como se fossem emaranhados. Eu às vezes brinco como se fosse um miojo que você faz ali, e você coloca pouca água, ele fica todo engrumado. Então esse aspecto que
Ele percebeu, e aí 4 anos depois, o chefe dele lá no hospital que ele trabalhava, na Alemanha, o Emil Krapelay, em homenagem a ele, batizou de doença de Alzheimer. Quer dizer, um dano físico mesmo no cérebro, né? Um dano físico, um dano que ele compromete, assim, de forma muito importante os neurônios. Então, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ela destrói os neurônios. Consequentemente, ela diminui o número de sinapses, que são aquelas comunicações que o neurônio tem com o outro, as transmissões nervosas, né? E essa doença, ela é insidiosa, ela é evolutiva, então ela começa em partes do cérebro que primeiro vão trazer como grande característica aquela perda da memória de curto prazo, que normalmente o paciente de Alzheimer, ele te pergunta alguma coisa e daqui 3 minutos ele pergunta de novo. Ele lembra de fatos lá da infância, só que depois a doença cursa rapidamente e começa a afetar outras áreas do cérebro, que aí vão interferir na linguagem, vão interferir na evocação da memória de longo prazo, vão interferir na identificação de objetos, de pessoas, e aí a doença vai cursar para a sua fase final, que deve durar, normalmente dura de 0 a 8 anos, né? Em média, tem alguns relatos na ciência de indivíduos com Alzheimer que sobreviveram por 20 anos, mas são casos mais raros, mas a doença geralmente vai cursar até no máximo 10 anos. No máximo 10 anos. Máximo mas 10 a anos. média? A média está entre 4 a 8 anos, situado de 4 a 8 anos. Vai depender muito do momento do diagnóstico. Hoje o que mais se pesquisa para a doença não é tanto o medicamento. Eu tive nos últimos congressos internacionais, tem muita pesquisa de medicamento, mas eu diria para você que 60%, 70% é tentar um diagnóstico preciso, porque aí em seguida você consegue modelar um medicamento que esteja mais voltado para isso, né? Então, já que você falou disso, você teve um artigo publicado, né, recentemente nessa revista científica internacional, falando justamente sobre o diagnóstico do Alzheimer pela saliva, é isso? Exatamente. Foi uma descoberta sua? Conta um pouquinho. Essas 2 substâncias que eu citei anteriormente, a proteína tau e a proteína beta-amiloide, elas se acumulam no cérebro e, consequentemente, nos deu a ideia e é plenamente possível que você consiga identificá-las no plasma, no líquor, em alguma secreção corporal. E já existiam trabalhos que identificavam essas 2 substâncias no líquor. O líquor é aquela substância, o líquor cefalorraquidiano, né? Você teria que fazer uma punção nas costas da pessoa, dói muito, corre risco de infecção. Então nós pensamos na saliva. Quando pensamos nesse trabalho, na saliva não havia ainda nenhum trabalho com a profundidade que nós havíamos desenhado. Com o passar do tempo surgiram mais 1 ou 2 trabalhos, ou seja, poucos, né? E o nosso, a gente conseguiu associar, além da questão dessas 2 substâncias na saliva, que é interessante falar também para todos os ouvintes, os valores de outras substâncias, como, por exemplo, B12, hemoglobina, as concentrações de plaquetas e os hormônios tiroidianos. Então, a gente conseguiu relacionar a presença dessas 2 substâncias na saliva com o diagnóstico para pessoas que tinham valores alterados de vitamina B12, hemoglobina, concentração das plaquetas, e isso confirmou a viabilidade do teste. Óbvio que nós vamos precisar de aumentar o nosso N de pacientes, né? A gente fez com cerca de 90 pacientes agora nessa última pesquisa, então a ideia daqui por diante é pegar um número maior de pacientes para a gente conseguir maiores confirmações, mas a viabilidade sim existe pelo diagnóstico na saliva. Então, em que fase que está exatamente a pesquisa? A pesquisa, ela conseguiu confirmar que a saliva ela é um biomarcador, que a gente chama de... Você consegue um marcador biológico, saliva, sangue, ela é um biomarcador. Confirmamos que as pessoas que já tinham o diagnóstico confirmado tinham as alterações dessas 2 proteínas na saliva. Então, a gente conseguiu relacionar que realmente é viável. Da mesma forma que pegamos pessoas que não tinham a doença, pessoas acima de 60 anos, 60, 70, 80 anos, e as pessoas não tinham esses valores expressos na saliva como quem deveria ter a doença. Então, a gente consegue confirmar que há sim essa viabilidade de usar a saliva. Qual é o próximo passo? Um N maior e públicos mais diversos. A gente pegou idosos com e sem a doença. Talvez num próximo momento agora, pegar pessoas mais jovens ou pessoas abaixo dos 60 anos
para que a gente possa, então, quem sabe, de forma inédita, correlacionar os valores das concentrações desses outros públicos com públicos mais idosos. Uhum. Agora 9h45, marcou o quinto sinal. Deixa eu ver se tem gente participando da nossa transmissão ao vivo pelo Facebook da Rádio Bandeirantes, que é o facebook.com/Rádio Bandeirantes. A gente está transmitindo também em vídeo a nossa entrevista. Eu mando um abraço para o Antônio Gutierrez, Vladimir, Ivo Russo, Antônio Gutierrez de novo aqui fazendo mais uma pergunta. Peraí, agora eu perdi aqui, saí da página. Mas você falou que o primeiro sintoma é o esquecimento de curto prazo, é isso mesmo? As pessoas devem ficar atentas a isso, falando sobre a mãe, né, a avó. Esse é o primeiro sintoma? Normalmente a gente chama dos lapsos de memória, né? A chamada memória de curto prazo, ela é o primeiro indicativo de que a pessoa possa ter a doença, mas é muito delicado a gente falar de forma geral que isso possa ser um indicativo, porque a pessoa, a partir dos 60, 65, 70, ela pode ter lapsos de memória. Mesmo nós, nas nossas atividades, às vezes temos pequenos lapsos de memória. Mas caso isso se manifeste de maneira recorrente e caso outras alterações possam também ser percebidas, como, por exemplo, perguntas insistentes de uma mesma coisa, como perguntar a hora a todo momento, às vezes o tom da conversa possa se tornar medíocre de um momento para outro, contrastando um pouco com o comportamento do indivíduo. Caso a pessoa comece também a perder interesse por coisas que ela sempre gostou, de uma hora para outra, essas alterações de comportamento, todas elas podem ser um indicativo. Lembrando que não se procura um geriatra só por lapso de memória, mas caso a pessoa nunca tenha feito isso e comece a ter esse tipo de comportamento, é um primeiro sinal marcante, sim, ao lapso de memória. O Vladimir, por exemplo, ele fala: tenho 53 anos, tenho muito esquecimento, começo uma conversa e se for interrompido, passando alguns segundos, não me lembro mais do teor da conversa. Tem que ficar preocupado? Não, lógico que não tem que causar pânico aqui para o noso ouvinte, né? A princípio não. A princípio aí precisa ver o nível de estresse que ele tem, as outras atividades que ele possa ter, de repente outros problemas decorrentes de até outras doenças que às vezes podem caracterizar o esquecimento também, enfim. E se ele, por acaso, tiver essa doença e se constatar, ele vai estar naquela parcela que está fora do range, né? Está fora daquela taxa da maioria, que é dos 60 aos 90. Mas, a princípio, não deveria se preocupar. Mas, caso ele já passe por um geriatra, é bom relatar isso para o geriatra. Quais são outros sintomas, além de esquecimento? Então, os outros sintomas, a partir do esquecimento, as alterações de comportamento começam com coisas muito interessantes. Eu fiz parte, de 2009 até 2011, de um grupo PROTER, que é o grupo Projeto da Terceira Idade, dentro do IPQ, que é o Estudo de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. E naquela época eu relatava, a gente fazia avaliação de prontuário de todos os pacientes que entravam. Então tinha situações do tipo colocar o café na geladeira, guardar o açúcar no armário, colocar o sapato dentro de um armário, trocar, o americano fala que é um misplacing, né? Você começar a trocar local das coisas, ter essa confusão de trocar o local das coisas. Isso nos níveis iniciais, como eu disse anteriormente, perder o interesse por coisas que sempre gostou, fazer perguntas recorrentes ou questionar sobre, por exemplo, essa casa está diferente hoje, na verdade a casa é a mesma, essa rua está diferente, toda vez que eu passo aqui a rua está diferente, as conversas banais e medíocres. Então, o início da doença ela é marcado por por essas evidências. Aí o curso da doença, ele tem algumas situações como prejuízo da tomada de decisão, que começa com prejuízo das atividades diárias. A pessoa começa a ter, no declínio cognitivo, que é o que marca o início da doença de Alzheimer, a cognição é a maneira pela qual a gente se comunica com o ambiente que a gente vive. A cognição envolve aprendizagem, linguagem, capacidade de interpretar o que é um objeto. O indivíduo começa a ter prejuízo cognitivo. Então, ele inicialmente, ele começa a perder
atividades, perder a capacidade de realizar atividades que ele realiza normalmente, como abrir uma maçaneta, lavar como a escovar louça. os dentes, lavar a louça, exatamente, abotoar o zíper de uma calça. Ele começa a ter esses problemas iniciais da perda da capacidade de realizar atividades da vida diária. E aí cursa com o prejuízo da tomada de decisão. Mas que decisão? Às vezes a decisão de qual sapato, não é o que acontece com as mulheres, né? mas qual sapato que eu coloco... Tem a pandemia de Alzheimer. Qual sapato que eu coloco hoje? Às vezes coloca 2 camisas, uma camisa por cima da outra. Já tomei banho hoje, eu tomo banho 2, 3 vezes. Não vai almoçar 3, 4 vezes, porque tem a questão da saciedade que envolve outros sistemas cerebrais. Mas a pessoa ela vai ter esse prejuízo de tomar pequenas decisões. Isso causa um sofrimento maior para a própria pessoa ou para a família? Eu lembro de assistir o filme Para Sempre Alice. Para Sempre Alice. O senhor também deve ter assistido. Claro. Chorei um bocado, principalmente no final. Retrata, eu acho que muito bem, né? Essa doença. Aliás, mal de Alzheimer tá errado falar, é doença de Alzheimer. A gente costuma dizer que é politicamente incorreto o mal de Alzheimer, mal de Chagas, mal de Parkinson. Tá. Especificamente no caso do Alzheimer, porque a doença de Alzheimer ela tem uma questão interessante. As emoções positivas, nesses primeiros momentos da doença, no leve e no moderado, a doença de Alzheimer, a gente poderia dividi-la em 3 momentos. O nível leve, o moderado e o grave ou avançado. Nesse nível leve até o moderado, a pessoa preserva as emoções e principalmente as emoções positivas. Os estudos da neurociência comprovam que o nosso cérebro tem a capacidade, ou ele se organiza para priorizar, lembrar das boas memórias. A gente sempre procura lembrar dos bons fatos. Não que a gente não vai se lembrar de coisas ruins do nosso passado, mas normalmente a gente se lembra dos fatos mais importantes. E isso acontece também com o doente de Alzheimer. Ele vai preservar essas emoções positivas. Obviamente que lá na frente ele acaba perdendo isso. Então a gente procura não falar de mal de Alzheimer, mas também não vamos ser tão assim, neura a ponto de falar, tá errado falar assim e tal. Mas é isso. Bom, doença então. É a doença de Alzheimer. Agora fala doença. E sobre o filme, então, Para Sempre Alice, ele retrata bem mesmo? Ele retrata. O Still Alice, inclusive a Julianne Moore, que foi a atriz principal, fazia o papel de uma professora, ela ganhou como melhor atriz coadjuvante, né, em Hollywood, acho que foi em 2015, se eu não estou enganado. E ele retrata exatamente as fases da doença. Ali na doença é uma doença de Alzheimer familiar, que tem uma causa genotípica, né, tem uma causa genética, que até a filha vai fazer exame, não sei se você lembra dessa parte, acha que também pode ter a doença e tal. A família, Leandro, isso é importante você falar, porque quem é que cuida do paciente com Alzheimer ou com outras demências, né? É o cuidador. E quem é o cuidador? Na grande maioria das vezes é o familiar, no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. O cuidador sofre e o cuidador fica doente. Ele não fica doente de Alzheimer. Alzheimer não é uma doença transmissível, mas ele fica depressivo, ele fica intranquilo, ele tem alteração do comportamento, ele pode ter surtos psicóticos, o acompanhante lá, o cuidador, ele sofre muito, ele sofre bastante. O doente, ele meio que tenta negar no início, não aceita muito, porque ele começa a perceber, como você falou do Vladimir aí, não que ele tenha Alzheimer, mas vamos pegar casos de pessoas que começam a manifestar inicialmente, a pessoa ela começa a ter um pouco de raiva, começa a perceber, pô, estou esquecendo, não estou tão organizado. Depois, de um certo momento para frente, ela já não tem mais essa percepção, mas ela consegue saber tudo que está ao redor dela. Ela não consegue manifestar, mas ela consegue saber. Mas o cuidador, que pode ser o pai, pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser o filho, a filha, o genro, o irmão, a nora, ele sofre muito. E tem uma ouvinte aqui falando na nossa página no Facebook, a Roberta Aparecida. Meu pai está no início e ele não sabe. Ela pergunta aqui pro ouvinte que pegou a nossa conversa agora, a gente está conversando com o Gustavo Alves, que é farmacêutico bioquímico, é doutor em biotecnologia. Então ela te faz uma pergunta, Gustavo. Meu pai tem a doença de Alzheimer, está no início e ele não sabe. Como é que faz para comunicar a pessoa? Como é que é esse processo? Normalmente as famílias elas tentam privar o ente querido, que é o pai, a mãe,
enfim, de que a pessoa tem a doença. Não é muito indicado que essa comunicação seja feita diretamente pela família. Geralmente é uma equipe multidisciplinar que vai acompanhar o próprio psicólogo ou o assistente social, enfim, a equipe multidisciplinar precisa estar nesse momento da comunicação, que tem que ser feita de uma maneira bastante tranquila, deve ser feita, mas isso, cada família, cada indivíduo vai saber como tratar isso no momento certo. Mas, obviamente, que isso vai ser comunicado, mas é muito cuidadoso. Esse momento da comunicação da doença, ele tem que ser muito cuidadoso, porque ele pode gerar, sim, maior intranquilidade ainda para o paciente. Bom, ó, tem um monte de gente participando aqui. Luiz Carlos dos Reis, de São Caetano do Sul, bom programa. Sônia Maria Finotti Branquinho, uma entrevista muito instrutiva. Edson Rodrigues, de Santo André, o Helder Augusto Zaparoli. Tem um monte de gente comentando aqui. Vamos ver. Maria Neliane Dias, boa noite, parabéns pela transmissão. A Mara Andréa Santos, Mara Andréa dos Santos. Excelente escolha de assunto para entrevista, parabéns. Isso é no Facebook, tá? Tem um monte de gente participando. A própria Mara, existe casos em que a pessoa sai de casa e esquece como voltar. É Alzheimer? E ela pergunta, pode ser súbito? Olha, eu lembro de um caso, e eu sempre conto nas palestras, às vezes em algumas aulas tal, que uma senhora de 53 anos, ela foi ao dentista, curiosamente aqui perto aqui da região do Morumbi, às 8 horas da manhã era a consulta dela, e ela, quando deu meio-dia, a família deu conta que a mãe não voltava para casa. E aí começaram a ligar no celular, foi agora recentemente isso, em 2009 e 2010. Foram até o dentista, quando chegaram lá, viram que ela havia passado por consulta, o carro estava parado na frente do consultório, mas não achavam a senhora. Foram achar ela às 5h30, 6 horas da tarde, vagando pela Regis Bittencourt. Nossa. Totalmente, assim, desnorteada. Talvez não tenha sido um início súbito, mas já cursava com alguns sinais, que são esses lapsos. Então, a doença pode se manifestar. E tem um detalhe que não é uma característica para todas as pessoas que têm doença de Alzheimer. Mas, normalmente, os gatilhos emocionais, eles podem dar início ao curso da doença. Nós tínhamos muitos casos onde, por exemplo, a filha se muda da cidade dos pais lá no interior e vem para São Paulo para fazer faculdade e sai de casa. O filho casa e vai embora. Ou a esposa perde o marido, luto, ou vice-versa. E aí a doença, caso a pessoa tenha suscetibilidade ou tenha já indícios de que vai desenvolver, a doença se manifesta. E por que a gente fala isso? Porque essas substâncias que estão relacionadas com o depósito dessas proteínas, dessas placas no cérebro, a ciência mostra que elas começam a se acumular aproximadamente 30 anos antes. Daí o interesse hoje pelos estudos de biomarcadores. Então, em tese, a gente pode entender que o indivíduo que apresenta Alzheimer aos 70, aos 40 ele começou a ter o depósito dessas proteínas no córtex, na cabeça, no cérebro. A questão genética, ela é decisiva ou não? Nesse momento não é ainda a transmissibilidade, não. A identificação do fator genético, sim, a gente tem alguns cromossomos que estão fortemente relacionados, principalmente os cromossomos 19 e 21 são os mais estudados hoje, o traço alterado desses cromossomos, mas a maioria das pessoas que têm doença de Alzheimer não são de origem causada por origem genética, que corresponde a mais ou menos 6%, que é a DAF, né? Doença de Alzheimer familiar. Bom, o Quinto Sinal vai marcar 10 da noite, a gente vai fazer uma paradinha, você continua participando tanto pelo Facebook quanto pelo WhatsApp aqui da Rádio Bandeirantes, para mandar o seu comentário, sua pergunta para o Gustavo Alves, farmacêutico bioquímico, doutor em biotecnologia, conversando hoje com a gente sobre a doença de Alzheimer. Quinto Sinal vai marcar, então, 10 da noite. Bandeirantes acontece. Notícia. Bandeirantes acontece. 10 da noite. Agora a gente continua no Bandeirantes Acontece, aqui na Rádio Bandeirantes, diariamente necessária. Hoje conversando com o Gustavo Alves, farmacêutico bioquímico e doutor em biotecnologia,
conversando com a gente sobre a doença de Alzheimer. Pelo WhatsApp também tem muito ouvinte participando. E claro que não dá para registrar a participação de todos, mas eu já registro, por exemplo, a pergunta do Carlos Alberto Santana, que é de Cambuí, Minas Gerais, dizendo que tem 50 anos e ele gostaria de saber como se prevenir contra essa doença. É possível, Gustavo? Antes de poder apresentar aqui um método de prevenção, uma receita, não conseguimos ainda afirmar que haja uma prevenção, haja um escudo, alguma coisa que proteja. Mas sabemos que existem alguns procedimentos, existem algumas, atividades, alguns recursos que podem sim, eu não diria que evitar a doença, evitar não, mas podem fazer com que a doença se manifeste mais tardiamente ou que a doença não seja tão incisiva, né? O sofrimento seja menor. Então, existem sim alguns recursos. Por exemplo, a doença de Alzheimer está muito ligada ela pode ser piorada ou exacerbada por problemas cardiovasculares, pelo diabetes, por problemas do colesterol. Então, há uma relação sim, entre aumento de colesterol, hipertensão arterial, a alimentação inadequada, o fast food, os refrigerantes, o uso do álcool. Isso pode agravar a questão do paciente que tenha suscetibilidade ou que tenha ou que vá desenvolver a doença mais à frente. Além disso, a prática da atividade física é fundamental. Nós aprendemos e nós crescemos nos últimos anos com a ideia de que a atividade física ela é muito importante por um fator estético, por um fator físico, que o indivíduo vai ter uma barriga tanquinho ou que ele vai ser um atleta. Isso sim, é muito importante, é comprovado. Mas a ciência mostra nos últimos anos que a prática de exercícios ela pode aumentar a quantidade de massa cinzenta, ela pode prover maior oxigenação cerebral e com isso ela pode melhorar a qualidade das sinapses. Então, a prática de exercício, uma alimentação adequada, existem hoje algumas correntes e muito interessantes e já algumas comprovadas de que alguns nutrientes podem ajudar também, e aí eu cito os flavonoides que estão em grande pesquisa, como a casca da uva, especificamente a jabuticaba, os compostos antioxidantes, o estresse oxidativo que ele é causado pela alimentação inadequada, pela própria poluição. Então, uma forma de proteger o neurônio é ingerir substâncias que atuem contra esse estresse oxidativo. Vitamina C é importante, a vitamina E. Agora também não é a pessoa ir amanhã na farmácia, começar a tomar vitamina E e falar, eu vi lá um cara falando na Band que se eu tomar vitamina E, eu não vou ter Alzheimer. Mas é importante saber que existem sim nutrientes, e aí o médico vai te ajudar nisso, que você, ao fazer uso de maneira controlada, pode sim, não evitar a doença, mas pode proteger e pode, digamos que, não deixar que ela se manifeste de maneira tão intensa ou que o paciente sofra tanto. Isso é possível. Fernando Galo pergunta se o exame de saliva já está disponível. Ainda não, né? Está em Ainda fase não. de pesquisa, é isso, né? Isso, em pesquisa. Rubens Campanini também pergunta por aqui. Tem um tio com 70 anos e tem a doença. Ele mora só. Isso prejudica ainda mais? Qual é a importância da companhia? A companhia é importante, principalmente pelo fato de que, dependendo do estágio que o indivíduo está com a doença, ele a qualquer momento ele vai esquecer o fogo aceso, ele pode ter uma queda, ele não vai tomar um remédio, ele pode engasgar, enfim, ele pode ter várias complicações, porque de um certo nível de acometimento da doença para frente, é necessário ter o cuidador. O paciente com Alzheimer ele não pode viver sozinho. Tem casos, e não são poucos, que a pessoa tem Alzheimer e ela vive sozinha porque ela está no estágio inicial. Mas mesmo assim, o cuidador passa a ser fundamental. Agora, o fato de viver sozinho, ele agrava a doença? Além desse aspecto que você mencionou ou não? Sim. Quando nós falamos em tratar a doença de Alzheimer, claro que a gente sempre pensa no remédio. Né? A pessoa vai lá, toma um remédio, o médico prescreve, mas o que é muito importante para o tratamento da doença? As chamadas atividades não farmacológicas,
que é a socialização, aumentar as redes sociais. Não é o Facebook, não é o Instagram. Presenciais, né? Exatamente. Não virtuais. Aumentar as redes sociais. Então, convívio, a musicoterapia, o yoga, ir ao parque, o convívio com a família, que muitas vezes é justamente o contrário do que a gente vê, principalmente nas ILPIs, nessas instituições de longa permanência. Eu trabalhei muitos anos em uma e o que a gente mais via eram os familiares, e isso é duro. O pai era deixado na ILPI pela filha com o marido, ou o filho com a esposa, que iam viajar no final do ano e deixava o pai lá e vinha buscar só no começo do ano, como se fosse, nem com o cachorro você faz isso hoje em dia, o cachorro hoje em dia viaja com a gente, né? Pior que é. É pior que é. Então é triste. E o que mais a pessoa precisa é do convívio. Convívio. As pessoas, e mesmo quem não tem a doença, né? O convívio social ele é muito importante para qualquer um de nós, né? Para a sanidade da nossa mente é muito importante o convívio, o diálogo, a convivência é fundamental. Atividades artísticas também. Atividades artísticas, físicas. lúdicas, né? Essas instituições que tratam pacientes com Alzheimer. Eu sempre defendo o coral. Você entre num coral, eu sempre defendo. Olha, eu acho que eu sou um pouco prova disso, eu resolvi investir muito isso nos últimos anos, porque eu sempre falo para as pessoas assim, e falo para os jovens. Agora, no mês de outubro, eu fiz algumas palestras em faculdades, tal. Então, você pega lá o aluno de segundo, terceiro ano de farmácia, biologia, medicina. Eu falo para eles, estuda bastante. Tudo bem, você tem que estudar lá o que você está cursando arquitetura, engenharia, medicina, tal. Mas vá aprender a tocar um instrumento, vá falar uma outra língua, vá fazer um curso sei lá, de barista, de artesanato, vá participar de um coral. Isso aumenta as conexões neuronais. Isso é um outro fato muito importante. Nós, a partir da adolescência, temos que aumentar as conexões neuronais. Existia uma mística, existia um verdadeiro paradigma aí da neurociência que falava que o ser humano usa só 10% do seu cérebro, que é uma grande bobagem. Nós usamos a totalidade dos nossos aí 86 bilhões de neurônios, né? O problema é como que a gente usa. Então, muitas vezes você usa uma área específica do cérebro e passa a não usar outras. Então, tem que desenvolver essas outras áreas, essas outras aptidões que você vai descobrir aos poucos. O Fernando... É Fernando Gaio, né? Eu li errado aqui, Galo. Talvez seja Galo, que eu sou míope, não estou enxergando aqui o computador. Mas ele pergunta de novo se o exame de saliva está disponível. Não sei se ele está ouvindo a entrevista. Ô, Fernando... Já respondemos que não, mas a Débora Bernardes também está perguntando se já existem laboratórios. Ainda não, está em fase de pesquisa, mas eu queria saber se existem outros exames para detectar, além da observação, claro. Sim. Não, a pessoa está esquecendo, não está voltando para casa. Tem algum outro exame? Sim, a doença de Alzheimer hoje ela é identificada através de uma variedade de exames que em conjunto apontam a hipótese diagnóstica do Alzheimer. Que exames são esses? Primeiro, os exames que vão avaliar comportamento. Então, tem um exame que chama mini-exame do estado mental, que ele faz algumas perguntas lá para o indivíduo com a doença, ou via também o seu cuidador. Perguntas simples, que horas são, fale 3 objetos, fale 3 nomes de frutas, aí daqui 10 minutos volta e pergunta de novo 3 nomes de frutas. Enfim, perguntas assim, bastante simples, mas para quem tem a doença, elas serão um pouco complicadas. Tem outro exame que chama teste do relógio, que é a partir do desenho de um relógio, de um horário que o médico pede para a pessoa desenhar. Tem o inventário neuropsiquiátrico, enfim, são scores comportamentais. Sabe aquelas coisas que a gente vê na revista de vez em quando? Veja se você é uma pessoa inteligente. Aí tem lá 10 perguntas. Aí no final ele fala assim, se você atingiu de 0 a 10 pontos... Você não é uma pessoa inteligente. Você não é uma pessoa inteligente. Começa a chorar ali mesmo. Aí o cara começa a chorar ali e tal. Então tem esses testes de comportamento, tem alguns testes sanguíneos, que, por exemplo, vai se olhar a hemoglobina, vai se olhar a vitamina B12, vai se descartar se a pessoa não tem neurosífilis, porque a demência de Alzheimer ela é caracterizada pela neurodegeneração ou pela morte dos neurônios, e muitas vezes a pessoa pode ter sífilis, pode ter uma neurosífilis. Então, o que são os exames que são feitos hoje para Alzheimer atualmente? São exames de exclusão. Muitos são de exclusão. Vai olhar o hormônio tiroidiano. Quem tem hipotiroidismo normalmente vai ter os valores de T3, que é o hormônio tiroidiano, baixos, e que, coincidentemente, Alzheimer também normalmente vai ter.
mas não quer dizer que se a pessoa tem hipotireoidismo tem Alzheimer, é uma coisa diferente. Então tem esses exames hematológicos, bioquímicos e finalmente tem os exames de imagem, ressonância magnética e tomografia. Esses representam grandes avanços porque com a imagem você consegue perceber que área do cérebro está afetada e pode concluir que pode ser a doença de Alzheimer, porque existem outras demências. Eu repito, Alzheimer é a demência mais comum, corresponde a 65% das demências. Mas nós temos demência vascular, que são microderrames, nós temos a demência de Parkinson, que a gente chama de doença de Parkinson, nós temos a demência de Huntington, que é a coreia de Huntington, que é a doença das pernas inquietas. Nós temos a doença da vaca louca, que é a demência de Creutzfeldt-Jakob, que é a Cal-Crazy, que é um tipo de demência também. Temos a doença de Pick, temos várias outras demências. E eu aproveito para esclarecer uma coisa. O que é uma demência? Demência é aquilo que há 30, 40 anos as pessoas falavam que era caduquice. Então, quando a gente fala de Alzheimer, nós estamos falando de uma doença ou numa demência que ela passou a ser estudada prioritariamente nos últimos 25 ou 30 anos. Lá nos idos dos anos 70, anos 80, um idoso que tinha muito esquecimento, que começava a falar frases incoordenadas, que tinha surtos, ele era um cara caduco. Desculpa o termo aqui. Mas esse velho é caduco. Esse velho é esclerosado. Na verdade, muito provavelmente, muitos deles tinham doença. Tinha uma demência de Alzheimer, uma outra demência qualquer. Então, isso que se investiga hoje são essas demências. E respondendo a sua pergunta, diagnóstico de Alzheimer, avaliação do comportamento, exames de imagem e exames de sangue, hematológicos e bioquímicos. E aí a Márcia, que por acaso é minha mãe e é enfermeira, está perguntando aqui, a partir do momento em que a pessoa começa o tratamento com as medicações, não há progresso da doença? Ela estaciona? Não, a doença continua progredindo, mas um ritmo mais devagar. Então, a gente consegue retardar o avanço. Os remédios, assim que começam a ser utilizados, é perceptível a melhora do indivíduo, do paciente. Você consegue perceber que ele melhorou, mas a doença continua avançando. O depósito continua sendo feito, o depósito lá das proteínas... Quer dizer, não tem jeito. Não tem jeito. Mas prolonga o tempo de sobrevida, né? Pode prolongar o tempo de sobrevida. Se você diagnostica mais tarde, com a pessoa já mais acometida, com sinais e sintomas mais evidentes, com essas alterações já mais manifestas e mais perceptíveis, aí é mais difícil de você controlar o avanço da doença. Então, não há como impedir o progresso. O Elias de Santo André. Boa noite, Leandro, e a todos. Quero saber se é verdade que o medicamento omeprazol causa demência. Muito obrigado a todos. É aquelas coisas que a gente vê na internet, né? O omeprazol é um medicamento que trata úlcera, que trata hiperacidez gástrica. O omeprazol ele virou uma verdadeira coqueluche, né? Virou um modismo, né? Hoje o omeprazol, a pessoa tem uma dor de estômago, vai na farmácia e compra omeprazol. Isso é um grande problema. O omeprazol, como qualquer outro medicamento, tem reações adversas. As reações adversas dos medicamentos, elas vão se manifestar em maior ou maior número, em maior ou menor prevalência, dependendo muito do indivíduo e da quantidade e do tempo que faça de uso. No caso do omeprazol, para indivíduos que façam uso prolongado, por um tempo além daquilo que necessita, ele pode causar algumas alterações da cognição. Isso é em uma pequena parcela dos pacientes. Aí o que acontece? Como os problemas da cognição são características normais do Alzheimer, as pessoas acham que o omeprazol causa Alzheimer. Não, ele causa prejuízo, ele pode causar em algumas pessoas, numa minoria, o prejuízo cognitivo, mas não a doença de Alzheimer. Isso não. E falando em lendas aí, o Carlos Alberto de Aracaju está perguntando sobre o consumo de adoçantes. Tem isso também? Também é uma outra lenda que se fala. A questão do adoçante é uma lenda, mas há uma coisa importante que a gente também tem que citar. Quer dizer, você usa para não engordar, e você esquece que comeu, come de novo, aí não funciona, né? Existem trabalhos, isso é muito interessante a gente poder falar aqui no microfone que tenha tanta abrangência assim, né? Alguns cientistas entendem que a doença de Alzheimer é o diabetes tipo 3. Mas isso não tem nada a ver com a questão do adoçante. Aí é um outro processo fisiopatológico que está relacionado à resistência à insulina, que é característica do diabetes.
O adoçante não causa... Tem nada a ver. Não causa. Pode consumir. É uma das... Posso falar uma outra lenda? Tem Pode. mais alguma lenda perguntando? Não, fala aí. Tem uma outra lenda que tem a panela de alumínio. É. As pessoas de mais idade falavam que cozinhar em panela de alumínio dava Alzheimer. O que acontece é que o alumínio 3+, que é um metal, ele é um metal que causa neurodegeneração, ele pode causar a morte do neurônio. Mas não o alumínio da panela, a quantidade de alumínio liberada na panela, isso até o ano 2000, Leandro, era dito. Isso foi quebrado agora de 10, 12 anos para cá. Essa ideia de que o alumínio causava Alzheimer. Então não é uma coisa tão absurda. Não hoje era muitas só uma pessoas lenda, falarem. então. Hoje foi sim. comprovado que não, mas se acreditou por muito tempo que fazer comida na panela de alumínio dava Alzheimer. Mas tem alguma coisa que esteja relacionada com a doença de Alzheimer nesse sentido ou não? Não, nesse sentido. Consumo de alguma coisa, alguma prática específica? Não tem. Tem agravantes, como a gente falou, das doenças cardiovasculares, hipertensão, colesterol, mas nada que você se ingerir em grande quantidade vá ter a doença de Alzheimer. E o Leonardo de Perdizes, aqui, bairro da Zona Oeste de São Paulo, pergunta se existe alguma relação entre a doença de Alzheimer e a apneia do sono. O que existe é a apneia do sono que pode acontecer em quem tem Alzheimer. Tá. Digamos que os problemas respiratórios, como a gente falou no início da pneumonia, eles podem se manifestar de maneira mais frequente em pessoas que têm Alzheimer já no nível mais avançado. Quer dizer, se a pessoa tem o sono prejudicado, pode ser um indício também de doença de Alzheimer? Não, no início da doença não. Que é o Fernando de São Vicente aqui perguntando. Só mais adiante. Aí é muito arriscado até porque a pessoa pode sofrer engasgamento e pode ter uma complicação mais séria. E até porque é um problema comum, né? O problema no sono, né? Então, Distúrbios não do dá sono. para usar isso como um sintoma da doença de Alzheimer, né? Não dá. Tem um ouvinte aqui perguntando. Bom, tem o Léo Stefanini, isso no Facebook da Rádio Bandeirantes. Estamos em cartaz em São Paulo com uma peça sobre o Alzheimer. Chama-se O Pai, gostaria de convidá-los. Ele diz que é extremamente elucidativa. Me dê mais detalhes, Léo Stefanini. Onde é que está em cartaz essa peça, para os nossos ouvintes também poderem ver. Tem um monte de pergunta, mas tem uma específica que eu perdi aqui, que pergunta sobre o pai dele, que talvez esteja nesse início, né, de Alzheimer, e ele pergunta qual que é a primeira coisa que você tem que fazer quando você percebe que uma pessoa próxima está começando a ter a doença de Alzheimer. Se a pessoa começa a apresentar indícios de que tem a doença, a primeira coisa é levá-la ao médico, que é o único profissional que pode fazer o diagnóstico adequado e aí com a ajuda da equipe multidisciplinar. Então, é o médico e dali serão, digamos que, determinadas várias ações, como o uso do medicamento, a questão da dieta, a prática do exercício. Então, aí dá o médico. Agora, caso a pessoa apresente indícios e já tem o diagnóstico, verificar se ela está tendo acompanhamento médico. Eu quero dar um dado que é da Associação Brasileira de Alzheimer, de 2015, que vai muito de encontro a essa pergunta. O Brasil tem hoje cerca de 20,5 milhões de idosos, que são pessoas acima dos 60 anos. A nossa taxa de idosos corresponde hoje a 12,5% da população. O Brasil, em 2025, vai ser a sexta maior população de idosos do mundo. Nós vamos ter 14% da população formada por idosos, que é o que caracteriza um país idoso. Qual é o problema que nós temos aqui no Brasil? Dos 20,5 milhões de idosos, 1.200.000 têm a doença de Alzheimer. Só que só metade sabe que tem a doença. Olha que coisa incrível. Então, você tem hoje no Brasil, segundo dados da Associação Brasileira de Alzheimer, que monitora isso, você tem 1.200.000 pessoas com Alzheimer, só metade trata a doença, sabe que tem a doença. E o porquê? Porque os sintomas iniciais da doença, eles são semelhantes a outras doenças, de maneira isolada ou como componente de outras síndromes. Por exemplo, a depressão, ela é um componente do Alzheimer. Muitas vezes a pessoa é tratada com depressão e, na verdade, ela está no início da doença de Alzheimer. Então, aquele 1, 2, 3, 4 anos que se perde tratando uma doença que não é a doença de Alzheimer é justamente o que vai depois trazer problemas para a pessoa ter uma melhor qualidade de vida. Bom, tem
dezenas de perguntas aqui, passaríamos a noite toda conversando sobre esse assunto, mas no geral o comentário é o seguinte: parabéns pela entrevista, porque é um assunto muito importante, então eu queria agradecer muito a sua participação aqui. Tem ouvinte perguntando se dá para achar você em algum lugar, no Facebook. Tem um ouvinte que falou que tem livro seu. Você tem livro publicado? Eu tenho livro na área de Alzheimer, estamos preparando. Eu tenho na área farmacêutica, na área clínica, tenho 3 ou 4 livros lançados, mas não na área de Alzheimer. Mas posso deixar alguns contatos. Por favor. Né, eu vou deixar o meu e-mail, que é gusfarma@hotmail.com. Gusfarma, Gus de Gustavo, Farma de farmacêutico, gusfarma@hotmail.com. E tenho lá minha conta no Facebook, no Twitter também, localizando. Eu deixo lá como Gustavo Alves. E fico também à disposição, Leandro, quando quiser que retornemos aí para falar novamente. Posso voltar, não tem problema. Nosso colunista, então. Não tem problema, a gente fala. Hoje eu coordeno um grupo de cuidado farmacêutico ao idoso do Conselho Regional de Farmácia. Então, o nosso Conselho Regional de Farmácia aqui do Estado de São Paulo, ele tem a atenção voltada. Fui procurado para construir um grupo que hoje prepara os farmacêuticos a atender os idosos, que é a grande população daqui para frente vai ser o idoso. No mundo inteiro e no Brasil não vai ser diferente. Então, eu coordeno esse grupo de cuidado farmacêutico idoso do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Muito bem. Gustavo Alves, sabe quem indicou seu nome para vir aqui à Rádio Bandeirantes? Foi o Cláudio Zaidan, né? Ele falou, ele é um nome sensacional, Leandro. Aquela voz dele. Tem que trazer aqui, Caboclo. Ele vive viajando, né? O Zaidan é sensacional. Então eu queria agradecer também ao Zaidan pela indicação. Gustavo Alves é farmacêutico, bioquímico e doutor em biotecnologia, falando com a gente sobre a doença de Alzheimer. Parabéns pelo seu trabalho, pelas publicações internacionais. Sucesso, mais sucesso para você e obrigado pela presença. Muito obrigado. Até a próxima, então. Até a próxima. Agora são 10h23. Bandeirantes Acontece.